E chegamos ao final de mais uma rodada das competições europeias, Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League. E esses jogos vieram mostrar uma coisa que eu acho que aos poucos o pessoal vem percebendo, mas não é tão debatido assim. E eu acho que é um debate que tem que ser um pouco mais levado, porque a gente está vendo um dos produtos mais valiosos do futebol, um dos produtos que mais traziam ideias novas, não por conta do país dele, mas das pessoas que iam até esse produto, até esse futebol, e desenvolviam ali jogos incríveis, uma liga muito boa, e que está se tornando aos poucos uma liga muito mais voltada ao físico novamente, o que era antes da sua modernidade, voltado a um futebol muito mais chato, jogos muito mais parados, jogos onde um latereio vale mais do que uma jogada improvisada, jogos onde um escanteio é mais valorizado do que uma jogada trabalhada, e uma liga que já foi tão intensa com, né, títulos aí de time tendo que fazer 98 pontos para ser campeão, porque o seu vice ia fazer 97. Temos que falar como que o futebol inglês vem caindo dos tempos para cá. E como parece que caras como o Guardiola, que antes criticavam muito essa coisa do futebol mais pragmático, caras mais que traziam ali o tom de revolução para o futebol, parece que vem abraçando um tipo de esporte que vem estragando o futebol. É, claro que a gente não vai falar que é tudo culpa do Arteta, mas tem um pouco sim de culpa dele por conta do estilo que vem fazendo o Arsenal ganhar. Como o Arsenal ele ganha tendo esses estilos. Claro que um torcedor do Arsenal velho que vai vir aqui falar: "Ah, você tá falando porque o Arsenal tá ganhando". Mas é claro que ele não vai reclamar. Porque para ele, seja o Arsenal ganhando de 1-0, de 2-1, fazendo ali os seus dois gols de bola parada, é, ele vai falar que tá legal, vai falar que óbvio, eu tô ganhando, então para mim tá ótimo. Mas nessa rodada de oitavas de final de futebol europeu, nós tivemos 9 ingleses em campo. Tivemos o Liverpool, tivemos o City, tivemos o Arsenal, tivemos o Tottenham, tivemos o Chelsea e o Newcastle na Champions League. Tivemos Nottingham Forest e Aston Villa pela UEFA Europa League e tivemos o Crystal Palace pela UEFA Conference League e apenas um deles ganharam, que é o Aston Villa. Não tá já um tom mais preocupante assim não, o futebol o inglês em si? Porque um futebol que nos últimos tempos para cá deu uma rivalidade como foi a de Pep Guardiola e a do Klopp, que um tentava melhorar o outro ali, mas com as ideias deles, com a ideia de tic-tac do Guardiola, com a ideia de gegenpressing do Klopp, não é os times tentando se adaptar para vencer o adversário com o estilo de jogo daquele adversário, como parece que o Arne Slot, o próprio Guardiola, o Rossoneri e outros nomes ali dentro do futebol inglês estão tentando adotar para ver se chegam perto do Arsenal do Arteta. Aquele é o estilo do Arsenal do Arteta. É um time que gosta muito de jogo físico? Sim. É um time que gosta muito de bola parada porque funciona para eles. Você tentar combater algo fazendo a mesma coisa não vai ser de uma eficiência e vai acabar estragando a própria identidade, seja do treinador ou do clube em que ele está treinando, que não seja o Arsenal. E é surpreendente depois de falas como a do Arne Slot, como a do próprio Pep Guardiola, como a do Anthony Gordon também há um tempo atrás, falando que o futebol inglês tá chato, o futebol da Champions é mais legal de jogar porque o jogo é jogado. Sendo que os times ingleses não estão jogando o jogo, eles estão apanhando nos jogos. E muito porque eles botaram na cabeça, de novo, aquela bolha do futebol inglês, achar que só ela é perfeita. Achar que só ela sendo o maior produto, sendo a melhor liga, ela se fechou ali como a liga perfeita, como o futebol mais incrível do mundo. E acha que não tem outros futebols no planeta Terra. A Liga Inglesa está perdendo um brilho que ela teve há muito tempo. E novamente, eu não vou falar que é tudo culpa do Arteta, mas a maneira como ele está ganhando os jogos está fazendo um efeito reverso, ao invés dos outros times pegar e falarem, não, nós temos que ganhar os jogos da nossa maneira. Tá criando por que a gente não combate eles com o futebol deles? O que é totalmente equivocado. Voltando a falar de Klopp e Guardiola, a gente via cada um com seu estilo tentando ganhar.
A gente viu um Thomas Tuchel montar um Chelsea que não conseguiu brigar com o Klopp e com o Guardiola, mas conseguiu ser campeão de uma Champions League. A gente viu City tomar goleada, a gente viu o Chelsea tomar goleada, a gente viu o Liverpool perder pro Galatasaray e com o Galatasaray podendo fazer mais, porque o Liverpool jogou nada. Tottenham, uma situação ali completamente bizarra que tá vivendo o Tottenham. Nem lembrei se eu citei o Tottenham naqueles times da Champions, mas é outro que não ganhou, que foi humilhado. Newcastle e Arsenal empataram. É, a gente pode ter pelo menos ali passando 2 times ingleses de 6 na Champions para a próxima fase. Liverpool tem chance de passar? Tem, mas não ganhou um mata-mata em casa, em Anfield, desde a virada contra o Barcelona. Isso é bem preocupante. O Arsenal passa do Leverkusen, isso aí a gente sabe. Mas não é muito sobre como o Arsenal joga. Aí já é mais questão de investimento, né? Investimento que a gente vai falar um pouco depois, né? Liverpool. Mas essa questão de que o time ele é melhor, ele é bom, tem muitos nomes bons, é superior ao time do Leverkusen e vai passar por causa disso. E se não passar também, uma zebra absurda. E deve bater semifinal pelo caminho do Arsenal ser até um pouco mais facilitado pelo que foi o sorteio, né? Sorteio, sorte, tá dito aí. Foi sorte do Arsenal e azar dos outros. Mas, da forma que foi, da forma que o Guardiola, não sei, tem às vezes uma sensação que ele quer ser protagonista. Ele montou um time com 4 atacantes, deixou o Rodri, que vem de lesões seguidas de ligamento, a tentar parar o meio campo do Real Madrid, que mesmo muito desfalcado, tem muito nome bom. Tomou 3 gols do Valverde, do meio campista. Pra você ver como parece que o futebol inglês tá criando uma bolha nele ali, de eu sou perfeito, eu sou incrível, eu sou ideal, e o resto é ruim. E agora parece que as verdades vão aparecendo, né? Tem aquele meme, né? We are the farmers. Nós somos os fazendeiros, porque os ingleses chamam as outras ligas de liga de fazendeiros, porque o nível, pelo menos hoje, de financeiro, não é junto. Premier League dá mais. O último colocado da Premier League dá o mesmo que o terceiro colocado da La Liga. Isso é bizarro. E o futebol inglês ele estagnou de uma forma, apareceu de novo aquele futebol que muita gente fala que é ruim dos anos 80, 90, futebol físico, de bola parada, de porrada, só falta até agora gramado cheio de lama, é a próxima etapa. Pra ficar asteric, né? Já que vai ter uma rodada retrô na La Liga, vamos fazer uma rodada retrô lá na Premier League, vamos meter os campão cheio de barro, é isso. É... E tá feio, porque essa temporada da Premier League, eu como torcedor do Liverpool, tô passando muita raiva. Mas antes era legal você sentar e falar, pô, hoje eu vou ver um Brighton e Bournemouth porque vai render um bom jogo, porque os técnicos têm estilo diferente, têm ideias de diferentes, querem botar o time pra frente. E agora não é isso, é latereio. A Premier League está se resumindo em latereio. Isso é assustador. A gente tá vendo um time como o Nottingham Forest, que tinha vindo tão bem na última temporada, mas aí é mais sobre gestão, né? Os caras têm 4 técnicos em uma temporada, é a mesma coisa do Tottenham, gestões péssimas ali. Mas, novamente, de 9 times ingleses nas 3 competições europeias, um venceu. Foi o Aston Villa, do Unai Emery. Que, né, falar em Europa League pra ele é amistoso, tão fácil que é. Mas é um tom muito preocupante. Eu, como um cara que eu gosto de ver Premier League, que eu torço para um time inglês, tem um time inglês ali como referência. Já fui visitar, já fui ver mais jogos ingleses. Fui ver um jogo da terceira divisão inglesa em 2023. Não tava esse nível que tá hoje a Premier League. Os caras, pelo menos, ali estavam tentando jogar bola. Tá muito feio, tá bizarro. É, Deixa aí nos comentários o que você vem achando do que vai ser na Premier League. Torcedor do Arsenal, isso não é um ataque ao Arteta, não é um ataque a vocês. Vocês têm esse estilo já definido há muito tempo. A minha reclamação principal é os times ingleses, em vez de tentar confrontar o Arsenal do Arteta, que vai ganhar a Premier League, mas tentar confrontar o Arsenal do Arteta jogando bola, jogando futebol, eles não estão fazendo isso. Eles estão tentando copiar o Arteta. E isso vai ser o quê? Horrível pra liga. Tá feio. A gente não tem, tá muito pragmático. Os times ingleses estão fracos de ideias. Não é fraco de dinheiro ou de elenco, é de ideias. Então, estamos falando de uma liga que tem Pep Guardiola, o cara que mais criou ideias nos últimos anos. Então, tá preocupante. Tá feio. Mas é isso. Encerrando o vídeo, terminando aqui.
esse seu like, porque senão vai virar uma coisa de meia hora, 1 hora, porque dá pra falar muito disso. Ia falar de investimento, mas acho que eu só vou separar isso pra xingar o Liverpool sozinho. Deixa o Galatasaray passar de fase, ou ele passar do Galatasaray e tomar 2 goleadas do Paris Saint-Germain, que é o que vai acontecer se passar. Mas depois eu falo um pouco mais disso, só pra não ficar tão longo o vídeo aí. Valeu? Deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal. Até a próxima e valeu!